Olá pessoal, a paz de Jesus, o amor de Maria. Hoje a gente vai então continuar no capítulo 5 e capítulo 6 do Atos dos Apóstolos. Hoje é dia 1º de julho de 2020, começando o mês de julho, então nós vamos iniciar invocando a Santíssima Trindade, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai no Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos, por Cristo Senhor nosso. Amém. Venha Espírito Santo, venha conduzir, venha abrir nossa mente, para que possamos compreender a Tua Palavra. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pessoal. Agora a gente vai lá na página 1418 da Bíblia Ave Maria. Vai dizer assim: um certo homem chamado Ananias, de comum acordo com sua mulher Safira, vendeu um campo e, combinando com ela, reteve uma parte da quantia da venda. Levando apenas a outra parte, depositou-a aos pés dos apóstolos. Pedro, porém, disse: Ananias, por que tomou conta Satanás do teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e enganasses acerca do valor do campo? Acaso não o podias conservar sem vendê-lo? E depois de vendido não podias dispor livremente dessa quantia? Por que imaginaste isso em teu coração? Não foi aos homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir essas palavras, Ananias caiu morto. Apoderou-se grande terror de todos os que o ouviram. Os moços retiraram-no dali, levaram-no para fora e o enterraram. Depois de umas 3 horas, entrou também sua mulher, nada sabendo do ocorrido. Pedro perguntou-lhe: Dize-me, mulher, foi por tanto que vendeste o vosso campo? Respondeu ela: Sim, por esse preço. Replicou Pedro: Por que combinaste para pôr à prova o Espírito do Senhor? Estão ali à porta os pés daqueles que sepultaram teu marido, hão de levar-te também a ti. Imediatamente caiu aos seus pés e expirou. Entrando aqueles moços, acharam-na morta, levaram-na para fora e a enterraram junto do seu marido. Sobreveio grande pavor a toda a comunidade e a todos os que ouviram falar desse acontecimento. Enquanto isso, realizavam-se entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, muitos milagres e prodígios. Reuniam-se eles todos unânimes no pórtico de Salomão. Dos outros, ninguém ousava juntar-se a eles, mas o povo lhes tributava grandes louvores. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor, de maneira que traziam os doentes para as ruas e punham-nos em leitos e macas, a fim de que, quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra cobrisse alguns deles. Também das cidades vizinhas de Jerusalém afluía muita gente, trazendo os enfermos e os atormentados por espíritos imundos, e todos eles eram curados. Levantaram-se então o sumo sacerdote e os seus partidários, isto é, a seita dos judeus, cheios de inveja, e deitaram as mãos nos apóstolos e meteram-nos na cadeia pública. Mas um anjo do Senhor abriu de noite as portas do cárcere e, conduzindo-os para fora, disse-lhes: Ide depressa, ide, apresentai-vos no templo e pregai ao povo as palavras desta vida. Obedecendo a esta ordem, eles entraram ao amanhecer no templo e puseram-se a ensinar. Enquanto isso, o sumo sacerdote e os seus partidários reuniram-se e convocaram o grande conselho.
e todos os anciãos de Israel e mandaram trazer os apóstolos do cárcere. Dirigiram-se para lá os guardas, mas ao abrirem o cárcere, não os encontraram, e voltaram a informar: achamos o cárcere fechado com toda a segurança, e os guardas de pé diante das portas, e no entanto, abrindo-as, não achamos ninguém lá dentro. A essa notícia, os sumos sacerdotes e o chefe do templo ficaram perplexos e indagaram entre si sobre o que significava isso. Mas, nesse momento, alguém transmitiu-lhes essa notícia: aqueles homens que metestes no cárcere estão no templo ensinando o povo. Foi então o comandante do templo com seus guardas e trouxe-os sem violência, porque temiam ser apedrejados pelo povo. Trouxeram-nos e introduziram no grande conselho, onde o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis nesse nome. Não obstante isso, tendes enchido Jerusalém da vossa doutrina. Quereis fazer recair sobre nós o sangue deste homem? Pedro e os apóstolos replicaram: importa obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, que vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Deus elevou pela sua mão direita como príncipe salvador, a fim de dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Deste fato, nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus deu a todos aqueles que lhe obedecem. Ao ouvirem essas palavras, enfureceram-se e resolveram matá-los. Levantou-se, porém, um membro do grande conselho. Era Gamaliel, um fariseu, doutor da lei, respeitado por todo o povo. Mandou que se retirassem aqueles homens por um momento, e então lhes disse: homens de Israel, considerai bem o que ides fazer com estes homens. Faz algum tempo apareceu um certo Teudas, que se considerava um grande homem. A ele se associaram cerca de 400 homens. Foi morto, e todos os seus partidários foram dispersados e reduzidos a nada. Depois deste levantou-se Judas, o galileu, nos dias do recenseamento, e arrastou o povo consigo, mas também ele pereceu, e todos quantos o seguiam foram dispersados. Agora, pois, eu vos aconselho: não vos metais com estes homens. Deixai-os. Se o seu projeto ou a sua obra provém de homens, por si mesma se destruirá. Mas se provier de Deus, não podereis desfazê-la. Vós vos arriscareis a entrar em luta contra o próprio Deus. Aceitaram seu conselho. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Ordenaram-lhes, então, que não pregassem mais em nome de Jesus, e os soltaram. Eles saíram da sala do grande conselho, cheios de alegria, por terem sido achados dignos. Acharam dignos de sofrer afrontas pelo nome de Jesus. E todos os dias não cessavam de ensinar e pregar o Evangelho de Jesus Cristo no templo e pelas casas. Muito bem, esse foi o capítulo 5. Capítulo 5, então, ele traz essa situação aí da primeira comunidade. Primeiro fala sobre Ananias e a sua esposa Safira, né, que foram mentir para os apóstolos, e os apóstolos ficaram com raiva e eles caíram mortos. Depois a gente vê ali as pregações dos apóstolos, as curas que faziam de doentes, que até a sombra de Pedro curava. E depois a prisão novamente dos apóstolos.
depois a gente vê o conselho de Gamaliel, né? Ele falou, se eles matassem aqueles homens, se fosse uma coisa de Deus, realmente, aquela coisa ia persistir. E olha só, tirando o apóstolo João, todos os demais foram martirizados, morreram, mataram eles. E muitos cristãos naquela época. E eles não pararam ali. A igreja só foi crescendo, crescendo, crescendo. Então Gamaliel estava certo. Não adiantava matar eles, porque se era uma coisa vinda de Deus, aquilo não se destruiria, mas perpetuaria. E hoje já há mais de 2000 anos aí que a igreja começou lá em Cristo, ainda estamos aqui, continuando os passos dos apóstolos. Então vamos agora no capítulo 6. Naqueles dias, como crescesse o número dos discípulos, houve queixa dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas teriam sido negligenciadas na distribuição diária. Por isso, os 12 convocaram uma reunião dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para administrar. Portanto, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos este ofício. Nós atenderemos sem cessar a oração e ao ministério da palavra. Este parecer agradou a toda a reunião. Escolheram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos aos apóstolos e estes, orando, impuseram-lhe as mãos. Divulgava-se sempre mais a palavra de Deus. Multiplicava-se consideradamente o número de discípulos em Jerusalém. Também grande número de sacerdotes aderia à fé. Estevão, cheio de graça e fortaleza, fazia grandes milagres e prodígios entre o povo. Mas alguns da sinagoga, chamada dos libertos, dos sirenenses, dos alexandrinos e dos que eram da Cilícia e da Ásia, levantaram-se para disputar com ele. Não podiam, porém, resistir à sabedoria e ao espírito que o inspirava. Então subornaram alguns indivíduos para que dissessem que eu tinha ouvido proferir palavras de blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Amotinaram assim o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra ele, agarraram-no e o levaram ao grande conselho. Apresentaram falsas testemunhas que diziam: esse homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que Jesus de Nazaré há de destruir este lugar e há de mudar as tradições que Moisés nos legou. Fixando nele os olhos, todos os membros do grande conselho, viram seu rosto semelhante a de um anjo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Então, irmãos, esse capítulo 6, ele mostra a eleição dos primeiros diáconos da igreja, bem como a prisão do diácono Estevão, que daqui a pouco a gente vai ver nos próximos capítulos, que ele vai ser martirizado, primeiro mártir da era cristã. Então, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.